Olá, pessoal, de volta com o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando sempre da importância de fazer a leitura de harmonização e a prece antes de começar o estudo, para que possamos receber as melhores vibrações, para que a gente possa estar melhor sintonizado com a espiritualidade amiga, que está tentando ali passar um amparo, uma intuição para a gente nesse momento do estudo. Ainda estamos em Bem-aventurados os aflitos, hoje dando continuidade às instruções dos Espíritos, quando vamos falar da desgraça real. Então, se eu falo para vocês aqui a desgraça real, o que vocês já imaginam, né? O que é a desgraça real? Muitos agora podem se lembrar de algo que aconteceu recentemente nas suas vidas. Nossa, isso foi uma desgraça real. Algo que nos trouxe algum sofrimento, né? A desgraça, ela está sempre relacionada a algo que traz sofrimento, que traz algo que na nossa visão, na nossa interpretação, seja entendida como um prejuízo. Então, é muito comum a gente estar numa conversa e chegar alguém e falar: ai, menina, você não sabe o que aconteceu. Uma desgraça. E depois desse texto, depois desse anúncio, né, a gente já espera realmente ali por uma coisa ruim. Um acidente, uma fatalidade, a desgraça, ela é sempre uma coisa muito ruim, que abala o nosso ritmo ali de vida, que abala o nosso conforto, que abala o nosso bem-estar. Então, quando vem uma situação dessa, a gente entende como uma desgraça. E aí, nesse estudo de hoje, ele vem nos trazendo um entendimento que eu comentei um pouco no estudo passado, quando eu estava falando de certo e errado, né? E aí eu falei assim, gente, como é que eu vou saber se uma coisa é certa ou errada? Muitas vezes a gente não tem os critérios, né, a régua adequada para julgar o outro, para analisar o outro, a gente nem deve fazer isso. Mas existem coisas que podemos analisar com relação a nós mesmos. Então, se aquilo vai me gerar uma consequência ruim na posteridade, e eu até falei que essa posteridade pode ser ao longo dos meus anos nessa existência ou nas minhas outras existências, né? Se isso vai gerar algo de ruim, vai ter consequências ruins, eu posso entender como algo ruim. Mas se eu estou passando por uma coisa ruim, mas que pode me gerar bons frutos, isso não necessariamente é uma desgraça. Então, o que ele fala aqui da desgraça real é um convite a uma reflexão para que a gente possa sair desse conceito restrito da desgraça, avaliando só o que a gente está passando nesse momento. E lembrando, pessoal, que a gente não está pedindo aqui para ninguém desmerecer o sofrimento, seja seu ou seja da outra pessoa, tá? Existe essa desgraça realmente, a gente não está falando que isso não é uma coisa ruim, passar por um sofrimento, por uma fatalidade, presenciar uma fatalidade, às vezes só tá passando na rua na hora que isso acontece, a gente não tá falando que isso não é uma coisa ruim e uma desgraça, né? Mas o que ele chama aqui, atenção, é para desgraça real, no sentido de que às vezes você pode estar passando por uma desgraça aqui no campo material, mas isso pode servir para muitas coisas boas que naquele momento a gente não consegue nem entender, seja para o nosso aprendizado, seja para o aprendizado daqueles que nos cercam. Essa parte, então, para a gente entender, precisamos muito colocar aquele óculos que eu falo da realidade espiritual, que eu brinquei também no estudo passado, né? Para que a gente possa sair de uma visão que está aqui e passar para uma visão mais ampla, abarcando outros conceitos e outros entendimentos, para que possamos ir entendendo e até modificando o conceito de bom, de ruim, de certo, de errado, de prejuízo e de benefício. Aqui no início, ó, ele já fala, toda gente fala da desgraça, toda gente já sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. E por que ele fala que julga-lhe conhecer o caráter? Porque muitas vezes a gente vai ouvir de pessoas falando assim, eu já passei por muita coisa ruim nessa vida, não se dando conta de que dessas coisas ruins que ela passou, vieram várias outras coisas boas. E aí você que tá me ouvindo, você pode falar assim, você tá sonhando, não existem coisas boas que vêm de uma desgraça. Só que assim, pessoal, essas coisas boas, elas também precisam ser analisadas
por esse prisma da realidade espiritual. A gente está falando, quando eu falo realidade espiritual, é a realidade do espírito, né? A gente tem que pensar, sempre tentar pensar em nós como espíritos. Às vezes, a minha parte consciente, ela tá negando alguma coisa, mas existe uma parte mais interna minha, que é a minha parte que vem comigo desde a minha criação, que tá querendo aceitar aquilo. E aí vem o conflito. Para mim, enquanto espírito, vai ser muito bom passar por essas dificuldades. Ontem eu estava lendo um texto que tem por nome salvo-conduto. Depois eu vou deixar aqui na descrição se vocês quiserem ler também. E o que é um salvo-conduto, né? É algo que a pessoa tem que permite que ela possa passar livremente sem obstáculos. E nesse texto vem falando algumas coisas que a gente possa praticar para que também a gente tenha um salvo-conduto no caminho da felicidade. Ou seja, que a gente possa passar sem obstáculos. E é óbvio que ele vem falando de coisas que muitas vezes pra gente vai ser o quê? Uma coisa ruim. Pra gente vai ser até uma desgraça, dependendo de como a pessoa vai encarar aquilo. Então tem momentos que ele fala, sorria diante da dificuldade. Você vai falar, não consigo sorrir diante de uma dificuldade. Por quê? Porque ainda não temos esse entendimento do que o espírito precisa. Não é o que a Cláudia precisa. A Cláudia que tá aqui, né, nessa parte mais externa, mais superficial, ela vai falar assim, eu não quero dificuldade na minha vida. Eu não preciso de dificuldade no trabalho, eu não preciso de dificuldade na família, eu não preciso de dificuldade com as pessoas que eu lido no meu dia a dia, mas o espírito tá assim, por favor, venham as dificuldades para que eu possa passar nesse caminho, para que eu possa garantir o meu salvo-conduto para chegar até a felicidade. Então ele continua, a gente estava falando aqui, né, de que toda a gente fala da desgraça achando que conhece, porque ainda tem essa outra forma de ver. Venho eu dizer-vos que quase toda a gente se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados, o supõem. Eles a veem na miséria. Olha aí como é que a gente se identifica, porque nós somos esses homens aqui. Então vê se não é isso. A veem na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço de que o anjo sorridente desapareceu, nas lágrimas, no féretro de que se acompanha de cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição. Aí você vai falar assim, nossa, mas como que a traição não é uma desgraça? Eu confiei naquela pessoa, né? Vamos pensar assim dentro do relacionamento. Eu confiei naquela pessoa e aquela pessoa me traiu. Quando que isso é bom? E aí, pessoal, cabe a cada um. Não sou eu que vou falar que a traição é boa porque isso. O que? Porque não é a questão da traição, da miséria. O que ele está enumerando aqui são exemplos que normalmente a gente costuma ver como desgraça. Mas quem vai poder analisar se a traição é boa, como que ela é boa, como ela pode ajudar, é a pessoa que passou por essa situação. Então, eu fui traída. Naquele momento, eu só penso o quê? No meu ego, na minha vaidade, na confiança que eu depositei naquela pessoa, no amor que eu dei para aquela pessoa e ela me traiu. Então, naquele momento, eu tô muito no ego, eu tô muito magoada, eu tô muito na minha vaidade, no meu orgulho, em tudo que eu dei. Olha o ego, eu dei e eu não tive de volta. Eu não fui correspondido, eu fui traída. E agora, o que eu aprendi com essa traição? É com você que passou por essa situação, não da traição, tá, pessoal? Mas assim, é com você que passou por essa situação do que foi julgado como desgraça, que vai poder agora avaliar quais os aprendizados que vieram daí. Ele fala, a tudo isso e a muitas coisas mais se dá o nome de desgraça na linguagem humana. Sim, é desgraça para os que vós só veem o presente. Lembra que eu falei no início? Não é que a gente está desmerecendo, falando assim, peraí, fala sério que você viu um atropelamento na sua frente de uma pessoa que você gostava e você não acha que isso é uma desgraça? Não é isso que ele está falando. Ele está falando que é uma desgraça, sim, se você analisar aquilo como um fato isolado, esquecendo de todo um resto que está vinculado a essa situação.
de todas as pessoas que estão envolvidas. Então a gente tem que ter muito cuidado com a interpretação, principalmente eu que estou aqui falando com vocês, eu tenho muito cuidado para não ser mal interpretada. Por isso que eu tento não fugir muito do que está sendo falado aqui. E é o que ele diz. E estamos muito no presente, estamos pegando aquela situação isolada. E sim, ela é ruim, nos causa sofrimento. Mas o que de mais tem nesse entorno? Então ele vai explicar, ó. Sim, é desgraça para os que só veem o presente. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato. E foi o que eu falei no início. Às vezes uma coisa é ruim no presente, mas vai gerar consequências muito boas. E às vezes uma coisa é muito boa no presente, mas vai gerar consequências muito ruins. Dizei-me se um acontecimento, considerado ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não é realmente mais desgraçado do que outro que a princípio causa viva contrariedade e acaba produzindo bem. Ele faz esse convite a uma reflexão, né? Temos um caso que sempre falamos, aqui é sempre muito citado nos estudos, falando de quem ganha a Mega Sena, né? Então, ganhar na Mega Sena é o sonho de todo mundo, eu sempre repito isso, porque é o que as pessoas mais falam, que isso resolveria a vida delas. Tem muitos crimes conhecidos por conta disso, né? Então você tem uma pessoa ali que ganhou na Mega Sena e depois foi assassinada porque outras pessoas queriam ficar com esse dinheiro que a pessoa ganhou, né? E aí a gente pergunta, será que foi bom então essa pessoa ganhar na Mega Sena? Olha aí uma coisa que parecia muito boa e gerou um monte de outras coisas ruins. Mesmo que não tivesse uma morte, um assassinato, mas essa pessoa às vezes ela é uma coisa que a gente tem dificuldade de entender, mas às vezes a vida sofrida que uma pessoa leva, né, que a gente olha e fala assim, caramba, acorda de madrugada, pega muitas conduções, tem um trabalho difícil, por mais estranho que possa parecer a gente falar isso, é daquilo que o espírito precisa. Aquele espírito precisa daquelas condições, daqueles sacrifícios, desafios, para conseguir aprender certas coisas. Aí essa pessoa tá ali no aprendizado, de repente ganhou na Mega Sena. Você vai ter a sua chance de agora sair dessa vida e melhorar. Vamos ver o que você vai fazer com esse dinheiro? E é essa pessoa que às vezes tinha uma forma de pensar, tinha uma conduta, porque tinha uma vida de sacrifícios, esse dinheiro vai mexer com a cabeça dela. E ela pode virar uma pessoa vaidosa, egoísta, preconceituosa, esquecer, né, como a gente fala, esqueceu das raízes, das origens, e vai vir ali uma pessoa soberba. Então, antes ela não era soberba, antes ela poderia ser uma pessoa mais humilde, mas que o dinheiro, né, a fama, como a gente fala assim, subiu a cabeça e agora olha o que ela está fazendo com a moral dela. Que aqui a gente fala muito de moral. Não importa o intelecto. Ah, mas fulano é muito intelectual. E a moral? Como é que tá? É sempre essa pergunta que a gente tem que fazer. Fulano é rico, bonito, inteligente, escreve bem, fala bem, é famoso, tá nas capas de revista, mas e a moral? Como é que tá essa moral? Então, quando a gente fala do bem e do mal, né, do prejuízo e do benefício, na verdade ele está falando disso. É aquela coisa boa, aparentemente boa, que aconteceu, mas quais as consequências virão daí? Será que isso vai gerar coisas boas ou ruins para esse espírito? Dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. E aqui ele dá um exemplo da natureza, né? Olha, uma tempestade, você fala assim, caramba, uma tempestade não tem como ser boa. Mas se ela gera outras coisas boas ao longo do tempo, a gente precisa enxergar esse aspecto da felicidade e da infelicidade. Para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver-lhe as consequências. Então isso é uma coisa que a gente pode adotar a partir de agora. Não ficar prestando atenção só naquilo que está acontecendo. Aconteceu uma coisa ruim na minha vida, eu vou sofrer, eu vou passar por esse luto. Sempre falo, gente, não é ficar, não, sou espírita, não sofro porque eu tenho entendimento. Somos humanos, somos espíritas porque estamos estudando o espiritismo. Estamos aqui estudando o Pentateuco, a gente faz muitos debates, mas somos seres humanos. Então vamos sofrer, vamos passar pelo luto, mas saibamos observar as consequências que vêm daí. Assim, para bem apreciarmos o que em realidade é ditoso ou inditoso para o homem,
precisamos transportar-nos para além da vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. E aí, pessoal, hoje eu não vou recomendar nenhum livro em especial. Eu vou falar para vocês qualquer livro da série André Luiz que vocês possam ler. Nosso Lar, Obreiros da Vida Eterna, Ação e Reação. Todos esses livros vão trazer a realidade do mundo espiritual. Então lá a gente consegue ver, através do que o André Luiz nos traz, a gente consegue ver como que esses espíritos chegam e enxergam as coisas que eles fizeram aqui na Terra enquanto estavam encarnados. Então a gente vê muito arrependimento, muita loucura, as pessoas entram como se fosse num estado de choque, assim, né? Só para trazer uma linguagem para que vocês possam entender. Alguns ficam dormindo, adormecidos por muito tempo, porque ainda não tem primeiro a noção, às vezes, de que desencarnaram, outros porque não estão em condições de suportar ainda, de lidar com o desencarne. Então, nos livros do André Luiz, a gente consegue ver muito essa questão de colônias, de trabalhadores que ficam ali disponíveis para ajudar esses irmãos que desencarnam em condições complicadas e sofridas. Essas consequências, como eu falei, se a gente tiver com uma dificuldade de pensar, mas eu não vejo como a minha vida pode ficar ruim até o dia da minha morte, nessa existência, porque eu faço tudo que eu tô fazendo, eu não vejo como pode ficar ruim. Mas aí a gente precisa ler um pouco mais, estudar um pouco mais, para saber que não é só daqui que a gente está falando, né? Eu tenho muito poder, eu tenho muito dinheiro, nunca ninguém vai me prejudicar. Aqui, enquanto o dinheiro e o poder valem, enquanto o dinheiro e o poder asseguram alguma tranquilidade para esse espírito. Depois do desencarne, não tem mais dinheiro, não tem mais poder. É o espírito com a sua consciência. Por isso que é interessante fazer esse exercício e essa leitura, para que a gente possa ter o contato com essa realidade. Ora, tudo que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra sua compensação na vida futura. Vou revelar-vos, lembrando que a gente está falando de uma instruções dos espíritos, é alguém que está no mundo espiritual passando essa mensagem pra gente. Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as veras de vossas almas iludidas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, a satisfação louca da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem com relação ao seu futuro. Importante aqui também é aquilo que eu falo da interpretação. Então tá errado ser alegre, mas eu já li que a gente tem que se resignar, rir diante da dificuldade. Então tá errado ser alegre, eu não posso ter prazer, eu tenho que viver uma vida sem prazer. Não, existe aqui uma explicação para isso. Não tá errado ter prazer e ter alegria. A gente tem que ficar atento para a coisa do exagero, do desequilíbrio e principalmente na intenção que colocamos ali, quando vamos fazer as nossas coisas, as nossas atitudes, nos nossos pensamentos. Essa alegria, esse prazer que ele fala aqui, é aquela coisa que nos deixa no mundo da ilusão, que nos afasta da nossa consciência, da gente já perder a capacidade de discernir. Então você está nessa vã agitação, numa satisfação louca da vaidade. Essa alegria, ela é fruto da sua vaidade sendo alimentada. E é para isso que ele chama atenção. Com o que você está alegre? Quais são os seus prazeres? O que está te motivando? É essa reflexão que temos que fazer. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. Então, ele fala que assim, infeliz é aquele que tenta esquecer tudo que é necessário para a sua evolução. Então é o ópio, é uma droga que a gente tenta conseguir, o tempo todo para tentar esquecer aquilo que a gente não gosta de enfrentar. Ele fala que isso é a verdadeira infelicidade. E depois do finalzinho ele fala aqui, ó, que pois o Espiritismo vos esclareça e recoloque para vós sob verdadeiros prismas. Lembra que eu falei? A gente está olhando pelo prisma do mundo material. Então, o Espiritismo
traz essas explicações nos vários livros que a gente tem do Pentateuco e das literaturas complementares. Então, que o Espiritismo possa nos esclarecer e nos recolocar, né, como um GPS, a gente está indo ali numa via errada, então que a gente possa ser recolocado no caminho certo, dos verdadeiros prismas, a verdade e o erro, tão singularmente deformados pela vossa cegueira. Ou seja, muita coisa que a gente acha que é a verdade, que é o certo, na verdade, por aquela questão da análise das consequências, a gente vai ver que é o contrário. Agireis então como bravos soldados, que longe de fugirem ao perigo, preferem as lutas dos combates arriscados, a paz que lhes não pode dar glória nem promoção. Que importa ao soldado perder na refrega armas, bagagens e uniforme, desde que saia vencedor e com glória? Então ele fala, o que importa perdermos algumas coisas que para nossa vida a gente pensa assim, nossa, mas eu perdi tal coisa, eu gostava tanto daquela roupa, daquele carro, daquele relógio, e aí perdi, agora eu não consigo ficar sem. Mas o que importa essas dificuldades, falei de coisas mais cotidianas, o que importa essas dificuldades se aquilo vai nos levar para um lugar maior, como ele fala, um lugar de glória, desde que saiamos vencedores. Que importa ao que tem fé no futuro deixar no campo de batalha da vida a riqueza e o manto de carne, contanto que sua alma entre gloriosa no reino celeste. Então, ele aqui fala, o que importa você ser um sofredor na terra, tá, pessoal? E aí eu tô falando isso sempre no sentido de que é um entendimento para que a gente alcance o pensamento ideal. Eu não tô falando no sentido, eu não tô me colocando aqui numa posição de quem já é assim, não, tá? O que importa sofrer na vida? É tão fácil sofrer porque eu já tenho fé e eu já sei que o importante é entrar no reino de Deus. Eu já sei, eu já entendi. Mas ainda estou no aprendizado como vocês para conseguir lidar cada vez mais da melhor forma com esses obstáculos, com esses desafios, para que a gente possa, como eu falei no início, ter esse salvo-conduto para chegar no reino dos céus, para que a gente possa passar livremente pelos obstáculos, sabendo dos nossos desafios, sabendo das nossas dificuldades, mas entendendo que tem um aprendizado e que é esse aprendizado que vai fazer que a nossa alma entre gloriosa no reino dos céus. Tá bom, pessoal? Eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado, possa pelo menos ter feito um convite a que você agora reflita de uma forma diferente em relação ao momento que você está passando, alguma tristeza, alguma dificuldade que você passou, e mais uma vez também convidando, reforçando esse convite para que você estude o Espiritismo, conheça o Espiritismo, dá uma lida nesses livros do André Luiz. Eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo, a lista completinha dos livros. Não precisa ler na ordem se você não quiser, eu acho interessante ler na ordem porque a gente vê uma evolução do próprio André Luiz, que é quem está escrevendo os livros, mas não precisa, e eu acho que é muito interessante, porque a gente precisa desse retorno, né? É interessante pra gente que está aqui, a gente já teve do plano espiritual, mas não lembramos pelo esquecimento. Então é interessante a gente ter esse repertório, essa referência desses nossos amigos que nos trazem essas mensagens como esses que a gente está lendo aqui. Continuem estudando, praticando a reforma íntima, o autoconhecimento, e nos encontramos nos próximos vídeos. Até lá!